Oi meninas, graça e paz. Eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre meu chamado. Vou tentar ser bem sincera com vocês. Começando pela sinceridade, que eu tô bem nervosa. Já gravei aqui uns 30 vídeos. Quem me conhece vai pensar que não, mas sim, tô muito nervosa. Mas vai dar certo. Sobre meu chamado. Meu nome é Cristina. Eu sou de Piancó, mas há 3 meses estou morando na cidade de Olho d'Água, cuidando de uma congregação que nós temos aqui. Eu tive meu primeiro encontro com Cristo em 2009, há 11 anos atrás. Foi quando eu conheci a Cristo. E aí eu comecei a perceber que começou o meu primeiro chamado. Conheci o Evangelho e comecei a querer ser útil. Eu não queria ser crente de banco. Desde que eu me converti, eu não queria ser crente de banco, eu queria ser útil, eu queria participar. Então, se todo tipo de trabalho que tinha na igreja, eu participava. Todos os cultos da semana, o culto no domingo, eu participava. Se meu pastor ia fazer visita, eu ia junto, porque eu queria aprender. Mas quando eu descobri mesmo que o coração ardeu, que eu entendi sobre chamado, foi em 2010, um ano depois, quando eu estava no velório do meu avô. E eu fui dormir na casa de uma amiga, eu pedi uma Bíblia para ler. E lá eu me deparei com um texto de Isaías 42, que fala sobre o servo escolhido, né? O servo escolhido de Deus, que traz muita alegria. Esse é o meu servo escolhido, em quem minha alma se alegra, né? Pus sobre ele meu espírito. O texto fala sobre Jesus, mas esse texto falou comigo de uma forma que meu coração ardia. E eu ficava feliz com essa ideia de ser alguém que Deus se alegra. Eu queria alegrar Deus, eu queria fazer a obra de Deus, eu queria trabalhar. Então, depois daquele dia, eu comecei meus olhos se abrir para a possibilidade de não só servir a Cristo e fora do meu trabalho, mas sim entender no meu coração que Deus queria que eu fosse fazer a obra, eu queria pregar o Evangelho. Então, meu chamado começou, de fato, em 2010, quando eu entendi que eu queria ser missionária. Então, comecei a me preparar para fazer seminário. Eu já fazia 3 anos que eu tinha terminado o ensino médio, não estava fazendo nenhuma faculdade. Então, quando eu compartilhei com meu pastor sobre o meu chamado, ele perguntou se eu tinha desejo de fazer alguma faculdade, alguma profissão para ajudar na obra. E eu disse que eu não estava focada, eu já tinha terminado o ensino médio, para mim estava tudo bem. E ele falou, olha, se você tem chamado, então seria bom você ter uma profissão para ser útil quando você for para o campo. E aí eu disse, rapaz, é verdade. Então eu comecei a fazer faculdade de serviço social, porque eu já gostava de trabalhar com adolescentes, com jovens. Passei 4 anos fazendo faculdade de serviço social, já entendendo que eu tinha um chamado. Assim que eu concluí a faculdade de serviço social, eu entrei no seminário, que era outro sonho meu, e estou concluindo agora o seminário. Então, nesse período, 2009, 2010, eu recebi esse chamado, fiz 4 anos de faculdade, pensando já no chamado, seminário agora também, vou concluir agora esse ano o seminário, e apenas 3 meses estou de fato no campo missionário. Então, a gente sabe que ter chamado pode ser de agora você ir para o campo, como pode ser Deus lhe preparar para você ir para o campo. O importante é que você trabalhe, que é isso que eu entendi. Então, meu chamado começou assim, eu queria ser útil. E comecei a fazer faculdade, pensando no reino, comecei a fazer seminário, pensando no reino, e queria muito pregar o Evangelho para as pessoas. Foi assim meu chamado. Em relação aos privilégios, olha, o primeiro privilégio que nós temos como missionária é saber que nós estamos em obediência a Deus. Não tem sensação melhor no mundo de você saber que eu estou no lugar certo, estou fazendo a vontade de Deus, né? O servo escolhido de Isaías 42, o qual Cristo se colocou no lugar de obediência a Deus. Esse é o maior privilégio, sentir paz com Deus, saber que está no lugar certo, no centro da vontade de Deus. As experiências no campo também são muito gostosas, irmãos. A gente fica focada nisso. Eu deixei meu emprego, eu trabalhei 8 anos numa empresa, larguei meu emprego para vir para o campo missionário. Muitas experiências, crescimento espiritual, maturidade, né? No decorrer a gente vai apanhando, vai sofrendo, vai caindo, vai levantando, mas Deus vai nos dando maturidade. São experiências muito boas. Servir de tempo integral é um privilégio para mim. E ter a liberdade de ir vir, de poder fazer uma visita, né? Esse é o privilégio de servir de tempo integral. Fazer visita, porque quando a gente tem emprego, a gente fica
né? Eu tenho que ir pro trabalho, enfim. Então é um dos privilégios. Mas o meu maior privilégio é saber que eu tô no centro da vontade de Deus e ter paz com Deus e saber que eu tô fazendo a vontade de Deus. Sobre minhas dificuldades, irmãos, vamos começar. Eu tô gostando da experiência de morar sozinha, mas a minha outra dificuldade que eu tô tendo é em relação à noite. Eu confesso que é um trabalho que Deus está fazendo em mim, em relação à morada. É a questão da dificuldade. Outra dificuldade é a nossa luta em confiar 100% na provisão de Deus. Entregar e confiar que Deus vai suprir todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades, todos os nossos medos, né? Ter essa experiência com Deus de se deixar confiar. Então, acredito que é um processo. Outra dificuldade que eu tô tendo no campo é em relação a ser solteira. É bom ser solteira, a gente tem mais liberdade, mas chega uma hora que você percebe que no campo mesmo tem algumas complicações, como, por exemplo, se converte um homem. Então, você discipular um homem é complicado, né? Eu já tive experiências aqui de confundirem. Então, é uma dificuldade, você tem que ser muito mais cautelosa, não pode ficar sozinha com homens. Então, é uma dificuldade. Talvez se eu tivesse um companheiro, ele me ajudaria nessa parte de aconselhamento. É uma das dificuldades que eu estou enfrentando aqui no campo. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele me enviou, então vamos ter uma forma. Em relação ao campo, a gente tem que entender que a gente é solitário. O chamado é nosso, é a gente que está no campo. Temos Deus, temos o Espírito Santo, temos a Trindade, mas alguns dias a gente se sente só, né? Alguns dias a gente se sente só. São umas das dificuldades. E outra dificuldade é em relação a encontrar irmãos na igreja também que sigam, né, com essa visão. Vamos fazer a obra, tá à disposição. É muito importante para uma liderança ter a equipe envolvida, entendendo que é o reino de Deus envolvida. Então, uma das dificuldades é ter pessoas para trabalhar, porque a gente consegue fazer muita coisa sozinho, mas com a equipe é muito mais fácil de você pregar o evangelho, você fazer trabalhos, né, de você fazer evangelismo. Então, essa é outra dificuldade. No mais, irmãos, Deus ele providencia todas as coisas. Mas essas são algumas das dificuldades que no momento eu estou enfrentando. Tá bom? Eu peço que vocês orem em relação a essas dificuldades e que vocês orem agradecendo a Deus pelos privilégios. Me sinto muito feliz em fazer parte da obra de Deus e estar em tempo integral como missionária. Então, Deus abençoe, que vocês cresçam, que vocês sintam o chamado, que vocês trabalhem junto com a liderança de vocês para fazer o evangelho mais conhecido e para que vocês cresçam espiritualmente. Tá bom? Deus abençoe, um cheiro e até breve.